Olá, queridos, graça e paz. Hoje é o terceiro dia da leitura do livro A Vontade de Deus, a Chave para o Seu Sucesso, do autor Rick Renner. Vamos dar continuidade ao capítulo 1. Estamos na página 21. Como a vida de Saulo tomou um novo rumo. Por volta de 37 d.C., Saulo e seus homens seguiam em direção à cidade de Damasco. Ele tinha em sua posse a permissão oficial do sumo sacerdote para caçar, atacar e prender os seguidores de Jesus. Mas no meio do caminho, a jornada tomou uma direção nova e surpreendente. Algo aconteceu naquela estrada que mudou completamente, não apenas a vida de Saulo, mas também o curso da história humana. Lucas escreve sobre este evento crucial em Atos capítulo 9, versículos de 3 a 6. Seguindo ele, Saulo, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Imagine a cena. Saulo estava a caminho de Damasco com o coração tomado por um ódio assassino, determinado a exterminar os crentes. Mas a Bíblia diz que enquanto viajava, de repente ele viu uma luz no céu, mais resplandecente que o sol. Atos 26, 13. Deve ter parecido um relâmpago, mas era a glória de Deus, tão poderosa em seu resplendor que derrubou fisicamente Saulo no chão. Ver Atos 9, 4. Então uma voz que apenas Saulo podia entender falou com ele. Para todos os outros, a voz era indefinida e misteriosa. Em Atos 26, 14, Paulo relatou: Ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Saulo, Saulo, por que me persegues? Deitado no chão e temporariamente incapacitado pelo poder de Deus, Saulo respondeu: Quem és tu, Senhor? E ele disse: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Atos 9, 5. Naquele momento, o perseguidor mais zeloso da igreja invocou o nome do Senhor, e o poder de Jesus estendeu a mão para segurá-lo. A jornada da vida de Saulo mudou instantaneamente de direção, quando em uma fração de segundo ele foi salvo, liberto e transformado em um defensor da verdade. Consequentemente, esse homem transformado iniciou a primeira atividade missionária na história da igreja. Escreveu epístolas para várias igrejas, as quais estão tão cheias de inspiração e revelação do Espírito Santo que o povo de Deus é transformado por essas verdades divinas até hoje. Subtítulo: Deus estabelece o chamado de Paulo. No instante em que Saulo foi salvo, o Espírito Santo entrou em seu coração, como faz com todos os crentes recém-convertidos. E naquele mesmo momento, o plano de Deus para a vida dele foi literalmente depositado em seu espírito recriado. Tudo isso aconteceu na fração de segundo em que Paulo chamou Jesus de Senhor na estrada para Damasco, como está em Atos 9:5. A mesma coisa aconteceu com você, quando entregou sua vida a Cristo. Em uma fração de segundo, o Espírito de Deus lhe deu um novo espírito. E naquele exato instante, a vontade de Deus foi depositada em seu interior e você recebeu o plano divino para a sua vida. Você pode ainda não ter compreendido esse plano, mas ele está bem aí, no mais íntimo do seu ser. E é real e muito claro. Pense nisso. O maravilhoso plano de Deus para a sua vida pulsa intensamente em você agora mesmo. Ainda que sua mente não tenha percebido ou compreendido tudo, ele está aí, só esperando para ser liberado. E quando finalmente você identificá-lo, abraçá-lo e começar a segui-lo, esse plano divino liberará poder sobrenatural para levá-lo em direção à sua realização. Quando Saulo foi salvo, o Senhor lhe disse: Levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Atos 9:6. Em obediência a essa instrução divina, Saulo dirigiu-se à cidade. Como os olhos ainda estavam cegos pelo resplendor da glória de Deus, Saulo não conseguia andar sozinho, porque não enxergava. Então os homens que o acompanhavam o levaram pela mão a Damasco, até a casa de um homem chamado Judas, na rua direita. Ver versículo 11. Então o versículo 9 nos diz:
Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Podemos supor o que Saulo passou, pois essa cegueira temporária o manteve paralisado durante esses 3 dias. Quando uma pessoa não pode ver, ela só pode se sentar e pensar. E Saulo tinha muito em que pensar. Momentos antes de sua conversão, ele era um homem cujo único objetivo era prender cristãos e dar seu consentimento para que fossem mortos. Então o próprio Jesus apareceu-lhe e em instante ele foi salvo. Depois Saulo se viu temporariamente impedido por uma cegueira que o manteve parado e quieto, dando-lhe tempo para digerir tudo o que havia acontecido. Durante 3 dias ele não comeu nem bebeu coisa alguma e não conseguia ver nada. Ele apenas sentou-se, pensando no que havia experimentado e ouvido de Cristo na estrada para Damasco. Para realmente ter uma visão completa do que Jesus disse a Saulo naquela estrada, você deve ler o que Saulo, que agora era o apóstolo Paulo, relatou sobre esse evento, em Atos 26, dos versículos 16 e 17. Enquanto era julgado diante do rei Agripa, Paulo deu seu próprio testemunho do que aconteceu quando Jesus lhe apareceu na estrada de Damasco. Esse foi o testemunho pessoal de Paulo, e ele acrescentou percepções pessoais importantes que Lucas não incluiu em Atos 9, de 1 a 9. Essas revelações explicam por que Saulo teve tanto para digerir naqueles 3 dias de silêncio e cegueira imediatamente após sua conversão. Ele contou a Agripa o que Jesus lhe dissera naquele encontro divino. Está lá em Atos 26, 16 e 17. Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me vistes, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio. Observe que Jesus disse a Saulo: eu o envio aos gentios. Deve ter sido inacreditável e chocante para Saulo ouvir que Deus o enviaria aos gentios. Lembre-se de que ele era um hebreu de hebreus e um fariseu, fora criado desde a infância para viver separado dos gentios, cujos comportamentos e costumes eram considerados pelos judeus repugnantes e de baixo nível. Mas agora, Deus o estava chamando para alcançar os gentios com as boas novas de Jesus Cristo. Depois de ouvir essa surpreendente direção divina, Saulo ficou confinado por 3 dias, incapaz de se mover livremente, incapaz de fazer qualquer coisa exceto pensar. Por 3 dias sua mente estava cheia com as palavras que Jesus lhe dissera. Saulo ficou tão chocado com essa mudança abrupta em sua vida, saber que Jesus o enviava para o mundo gentio, que não conseguia pensar em comida ou bebida. Considerando o fato de que Saulo havia sido ensinado desde a infância a detestar os gentios, é compreensível que o simples pensamento de passar o resto da vida com eles tinha tirado seu desejo por se alimentar. Consigo entender facilmente o que Saulo pensou durante aqueles 3 dias de cegueira temporária por causa da minha experiência pessoal com o chamado de Deus. Quando o Espírito Santo falou comigo e me disse para me mudar com a minha família para a União Soviética, foi algo inesperado que me pegou totalmente de surpresa. Eu estava disposto a fazer tudo o que Jesus me pedisse. Mas quando eu disse sim ao seu chamado para aquela parte do mundo, o simples pensamento de dar esse passo de fé e levar minha família para uma parte tão perigosa do mundo me fez ficar fisicamente doente. Acabei em um banheiro por quase 20 horas, vomitando repetidamente enquanto pensava sobre o que esse passo de obediência exigiria de nós. Deus não me fez ficar doente. Ele nunca deixa ninguém doente. Mas naqueles primeiros dias, quando percebi essa nova fase do meu chamado, minhas emoções recuaram ao pensar no que o Senhor me pedia para fazer. Naquele momento eu não conseguia nem pensar em comida. Todo o meu ser estava tentando se ajustar ao chamado de Deus, ao chamado que Deus havia despertado em meu coração. Como Saulo, levei tempo para digerir completamente o que aquilo significava. A União Soviética não era exatamente o lugar que eu havia sonhado para Denise e eu criarmos nossos filhos. Naquele momento, nosso ministério estava prosperando, portanto, abandoná-lo e nos mudarmos para outro lado do mundo parecia algo surreal. Fiquei pensando: Senhor,
Tu realmente queres que eu leve minha família para o coração da União Soviética, a base mundial do comunismo? O Senhor se esqueceu de que nesse lugar os crentes sofreram prisão e morte por sua fé? Queres que eu leve minha esposa e filhos para lá? Tudo na minha criação norte-americana dizia: isso é loucura. Mas Deus tinha falado claramente comigo. Era tão inegável quanto as palavras que Jesus falou a Saulo no caminho de Damasco. E foi tão assustador para minha mente entender o que Jesus estava me pedindo, que fiquei paralisado por vários dias. Hoje, ao refletir sobre aqueles primeiros dias, é até difícil imaginar que pude me sentir dessa maneira, pois a Rússia tem sido nosso amado lar por muitos anos. Mas durante aquelas primeiras horas e dias de adaptação ao plano de Deus, eu ficava paralisado, atordoado e estarrecido com o que ele me revelou ser o seu desígnio para nós. Como Saulo, eu não consegui comer nem beber por muitos dias. Próximo subtítulo: Deus confirma o que ele diz. Na visão de Saulo, na estrada para Damasco, Jesus o instruiu a ir a Damasco, onde receberia mais orientações, conforme Atos 9, de 8 a 12. Embora esse evento sobrenatural fosse tão espetacular, Saulo poderia ter se perguntado mais tarde: estou enlouquecido? Jesus Cristo realmente apareceu para mim? Acabei de chamá-lo de Senhor da minha vida? Que tipo de alteração e mudança de curso acabei de fazer em minha vida? Certamente, esses pensamentos ou outros semelhantes passaram pela mente de Saulo, como aconteceria com você se estivesse no lugar dele. Jesus realmente apareceu para ele em glória resplandecente, mudando seu curso de vida e dizendo... Vou voltar. Jesus realmente apareceu para ele em glória resplandecente, mudando seu curso de vida e dizendo-lhe que fosse a Damasco, estando ele cego, para buscar mais orientação? Os homens que acompanhavam Saulo a Damasco acabaram levando-o para a casa de Judas, na rua direita. Independente de como foi parar na casa de Judas, cada passo que Saulo deu em obediência a essa visão celestial serviu como uma confirmação de que o que ele tinha visto e ouvido era genuíno. O chamado na vida de Saulo provocou uma mudança de percurso tão radical que ele precisava de confirmação para saber que estava indo na direção correta, certa. Como um legítimo judeu que havia sido altamente educado na lei, Saulo nunca teria imaginado, nem em seus sonhos mais loucos, que Deus lhe pediria para evangelizar o mundo gentio. Foi uma mudança de direção tão drástica que Saulo precisou de confirmação para ajudá-lo a saber que realmente ouvira o Senhor. Foi isso exatamente que aconteceu comigo quando Deus chamou minha família para a União Soviética. Quando Deus me disse o que queria que nossa família fizesse, sua direção representou uma extrema mudança para nossas vidas. Embora eu estivesse disposto a fazer qualquer coisa que Ele me pedisse, realmente precisava de confirmação para saber que não estava sonhando ou cometendo um grande erro. Sou muito grato pelo fato de Deus nos amar de tal maneira que durante o trajeto Ele confirma que estamos no caminho certo. Ele sabe quando vamos precisar disso. Com relação ao chamado para nos mudarmos para a União Soviética, Denise e eu recebemos muitas confirmações de que ouvi Deus corretamente, com algumas delas acontecendo repetidamente. Podia não ter muito significado para outras pessoas, mas para nós era como se Deus estivesse gritando em nossos ouvidos: vocês estão no caminho certo. Denise e eu sabíamos que Deus poderia requerer obediência cega e estávamos dispostos a obedecer cegamente, mas ficamos muito agradecidos por cada confirmação que Deus nos deu para nos garantir que estávamos no caminho certo em seu plano e não estávamos cometendo algum erro. Se você está determinado a seguir a vontade de Deus para a sua vida, também enfrentará seus próprios momentos de encruzilhada, quando Jesus lhe der uma nova tarefa que requererá mais do que você tem para dar naturalmente. Ao se preparar para avançar pela fé e enfrentar um novo desafio, é vital que você mantenha os olhos e os ouvidos abertos para ver e ouvir as confirmações do Senhor quando Ele as trouxer. Enquanto Saulo estava sentado naquela casa em Damasco, refletindo sobre tudo o que havia acontecido, ele teve uma segunda visão. Desta vez, viu um homem chamado Ananias, orando para que sua visão fosse restaurada. Atos 9 nos diz que no mesmo momento em que Saulo teve sua segunda visão, um discípulo chamado Ananias também teve uma visão, na qual Jesus lhe dava instruções específicas dizendo: dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso.
pois ele está orando e viu entrar um homem chamado Ananias. Impor-lhes as mãos, para que recuperasse a vista. Versículos 11 e 12. Ananias estava bem ciente da reputação de Saulo como perseguidor, pois as crueldades dele eram muito conhecidas entre os cristãos da região. Até mesmo a notícia dos planos de Saulo de ir a Damasco já havia chegado aos ouvidos dos cristãos que moravam naquela cidade. Então, quando Ananias ouviu as instruções de Jesus para ir orar por Saulo, ele expressou seus temores. Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos seus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam teu nome. Atos 9, 13 e 14. Mas Jesus lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Versículos 15 e 16. Saulo não era o único que precisava da confirmação. Coloque-se no lugar de Ananias. Você provavelmente também precisaria da confirmação antes de visitar Saulo de Tarso. Lembre-se, ali estava um assassino de cristãos. Imagine os pensamentos que teriam passado pela sua mente enquanto você se preparava para encontrar-se com esse homem conhecido por sua crueldade, que tinha vindo à cidade intencionalmente para matar pessoas como você. Se Ananias já não sabia de antemão, ele descobriu, enquanto viajava para obedecer à ordem do Senhor, que realmente havia uma rua chamada direita. Isso certamente serviria como uma confirmação ao seu coração de que a instrução que recebera era realmente do Senhor. E quando Ananias perguntou se existia naquela rua uma casa pertencente a um homem chamado Judas, e descobriu que existia, essa também seria outra confirmação gigantesca para ele. Com tantas confirmações fortalecendo sua determinação de obedecer ao Senhor, Ananias corajosamente bateu na porta para encontrar Saulo e fazer o que Jesus lhe havia pedido. Atos 9,17 diz, então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. O versículo 18 continua, imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E nós vamos continuar então o capítulo 1, amanhã, nossa leitura maravilhosa, falando sobre as confirmações que o Senhor deu para eles. Até já, um ótimo dia.